Fundo que vai atingir mais de R$ 1 bilhão de PL com pouco mais de 6 meses de bolsa. Esse mesmo fundo atingiu 55% de ágio nos primeiros dias de negociação e agora em 2021, nesses primeiros 4 meses, já entregou uma média de R$ 1,84 em rendimentos. Mas nos últimos dias a gente tem acompanhado aí uma queda expressiva na cotação, muito em razão daquela famosa arbitragem que está acontecendo no meio de uma emissão. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches, esse aqui é o Vai Pelos Fundos e o intuito desse canal é trazer conteúdo aprofundado de fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar do DEVA11, que é um fundo de papel que chama muita atenção pelos rendimentos e pelo crescimento exponencial. Tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bacana, vai agregar muito no seu estudo, então bora pro vídeo. Iniciando o nosso vídeo do DEVA11, o Devan Recebíveis Imobiliários FII. Ele que é administrado pela Vortex DTVM, Vortex que é a quarta maior administradora fiduciária de fundos imobiliários. A gestão é feita pela Devan Asset, segmento e mandato TVM, títulos e valores imobiliários. Esse fundo ele é basicamente um fundo de papel, ele investe quase todo o portfólio dele em certificados de recebíveis imobiliários e a gestão dele é ativa. Um pouquinho do histórico da Devan Asset, uma casa fundada em 2016 com atuação focada em crédito privado, especialmente aí o crédito estruturado, que é onde se enquadra o certificado de recebível imobiliário, e também para renda fixa. Possui 5 fundos sob gestão com expertise histórica em CRI pulverizado, ou seja, aquele CRI que tem vários devedores lá na ponta. Todos os responsáveis pelas principais áreas são sócios, ou seja, eles não são apenas empregados da asset. E além disso, eles alegam que nunca houve um evento de default desde o surgimento da casa. Para finalizar, eles planejam a criação de um FOF para metade do ano, vai ser o DVFF11, e esse FOF ele vai ser focado em trade. Dados do DEVA11, a IPO dele em 25 de novembro de 2020 a R$100. Então a gente vê que é um fundo que está prestes a completar 6 meses, mas no quadro abaixo, no histórico de emissões, a gente vai ver a evolução estratosférica. Foram 3 emissões realizadas até agora. A primeira delas lá em julho de 2020, quando ele captou R$103 milhões, uma oferta 476. A segunda delas também uma oferta 476 e a captação de R$204 milhões. A terceira oferta foi a mais recente, iniciou em 3 de fevereiro de 2021. Foram captados incríveis R$330 milhões. E aí foi uma oferta 476, só que foi exclusiva para cotista. O que isso quer dizer? Existe uma previsão lá na instrução CVM 476 de que entre uma oferta restrita e outra deve existir um prazo de vacância aí de 4 meses. Ocorre que existe uma ressalva. Caso a oferta seja direcionada só para a base atual de cotistas, ou seja, sem a entrada de nenhum novo cotista, mesmo investidor qualificado, é possível que se faça uma nova emissão antes desses 4 meses, e aí se sobrarem algumas cotas, elas têm que ser canceladas. Então, para a gente entender o fundo, hoje ele tem 6.387.000 cotas para um PL aí de R$630.487.000. E como esse fundo não para, ele já soltou a 4ª emissão. Ela foi anunciada dia 27 de abril de 2021. São 3.799.000 cotas para uma captação de 375 milhões. Também é uma oferta 476 exclusiva para cotistas. Tem um direito de preferência de 59%, ou seja, é o crescimento do fundo em 59%. E existe aí a possibilidade de lote adicional de mais 759.878 cotas, o que vai representar mais R$75 milhões. Caso tudo isso dê certo, onde que o fundo vai chegar? A 10.947.000 cotas e um PL de 1 bilhão e 80 milhões. Olha que incrível, em menos de um ano e um pouco mais de 6 meses esse fundo vai estar chegando a um patrimônio líquido bilionário. Por isso que eu falei lá na introdução que o DEVA11 é o foguete da nossa bolsa. Taxas e rendimentos. A taxa de administração e gestão é de 1,2% do valor de mercado e a taxa de performance é 10% do QCD, 100% do CDI. Falando um pouquinho dessa taxa de performance, eu acho que ela é um pouco descorrelacionada com a carteira. A carteira é toda voltada para a inflação, especialmente IPCA, e aí vem uma taxa de performance indexada a CDI. Eu acho que não faz muito sentido. O último rendimento dele foi de R$ 1,54 para um dividend yield incrível aí de 1,4%, no acumulado de 12 meses, R$ 9,96, um dividend yield de 9,03%.
Na realidade, a gente nem pode falar em acumulado de 12 meses, porque o fundo nem tem todo esse prazo de existência. Trouxe aqui dois fundos para a gente comparar um pouquinho, acho que os grandes comparáveis são o HCTR11 e Habitat11, que são fundos voltados para loteamento e multipropriedade, que também são ali os endereçamentos da carteira do DEVA11. O HCTR incrível entregou R$ 22,20 nos últimos 12 meses, um dividend yield espetacular de 15,12%, e o Habitat11 R$ 13,56, também um dividend yield bem alto de 11,11%. Aqui cabe um disclaimer, pessoal, sempre vai estar existindo a relação risco-retorno. Esses fundos que nós estamos olhando aqui têm esse retorno tão estratosférico, tão gritante, porque também correm mais risco. Eles são voltados para segmentos muito mais arriscados. Eles geralmente também estão voltados para risco de obra, o que também torna a carteira ainda mais agressiva. Highlights do relatório gerencial de março de 2021. Antes de iniciar, eu já peço seu like, peço seu comentário, pessoal. Isso é muito importante, isso é muito relevante para o canal. Eu sei que é chato ficar pedindo aqui para vocês, interrompendo o vídeo, mas realmente a única maneira do YouTube entender que esse vídeo, que esse canal é relevante, é fazendo isso. Começando aqui pelo comentário da gestão, durante o mês de março, o fundo concluiu sua terceira emissão de cotas, como a gente já falou. No fechamento do mês, o fundo estava 65% alocado em CRIs e 1,8% taticamente investido em outros FIIs. Além disso, o DEVA11 informa pra gente que ele selecionou alguns fundos que estão com desconto ou sendo negociados no valor patrimonial e que ele enxerga pouco downside, ou seja, pouca chance de ter queda no preço desses FIIs. Aqui um ponto importante: apesar dessa baixíssima presença de fundos imobiliários na carteira, o DEVA11 ele tem por regulamento a possibilidade de investir até 33%, ou seja, 1/3 da carteira, em fundos imobiliários. Olhando agora para a distribuição de dividendos, o dividend yield gross up, o que isso significa? Caso você fizesse um investimento em um título que tivesse o imposto de renda, a rentabilidade exigida teria de ser de 1,83%, ou seja, praticamente 2% ao mês, para ter a mesma rentabilidade mensal aí de 1,56%, considerando que os FIIs têm aquela isenção de imposto de renda, ok? Além disso, o dividend yield gross up frente percentual do CDI teria que ser em um investimento que rendesse 911,15%. Olhando a mini DRE do fundo, a gente vê que ele teve uma receita bem acima da média aqui em março. Primeiro a gente vê o aumento grande aqui de juros, ele sai de 1,8, 1,7 para 3,3 milhões de reais. Isso se reflete claramente na alocação, mais ativos sendo alocado, mais operações dando resultado para a carteira. Além disso, tem um resultado muito grande aqui de correção monetária de 4,2 milhões de reais. E por fim, a gente vê que ele teve outras receitas, mais de 2 milhões de reais. E ele informa para a gente que essas receitas são fruto de sobras lá da emissão. Então ele conseguiu alguns descontos com o distribuidor e a emissão acabou ficando um pouco mais barata. Olhando agora a composição do patrimônio líquido, 65% alocado em CRI, como a gente viu. Em 31 de março, essa era a oposição. Olhando para indexadores, muita gente se assusta quando vê que esse fundo tem praticamente 70% da carteira voltada para IPCA. A gente vê um resultado muito expressivo no DEVA e acaba atrelando ao IGPM, mas na verdade é só 27,6% voltada para IGPM. Em termos de subordinação, ele tem 48% da carteira em cota sênior, ou seja, aquelas cotas que têm mais proteção dentro de um CRI, 10% em cota subordinada, que são as menos protegidas, aquelas que sofrem primeiro em caso de algum default, em caso de alguma inadimplência, e quase 40% aqui em cota única, ou seja, em CRIs que não tem a divisão de preferência de cotas. Falando agora em taxas da carteira, a gente vê que ele tem uma média ponderada aqui de inflação mais 10,46% e de CDI mais 6,42%. As taxas mais elevadas aqui estão em IGPM, 11,91%, e em IPCA também é uma taxa bem interessante de 9,89%. Para finalizar esse slide, olha que bacana a informação que eu trago da carteira de novembro de 2020. Naquele momento, o fundo estava bem direcionado para IGPM, 63% da carteira nesse indexador, então a gente percebe que o fundo ele conseguiu surfar bastante a alta do IGPM e aos poucos ele foi fazendo a migração da carteira para o IPCA, que é menos volátil. Olhando agora a composição do patrimônio líquido por setores, a gente vê que tem 35% relacionado a CRI corporativo, mas basicamente esses CRIs são voltados para empresas incorporadoras, para empresas loteadoras, então esse corporativo também é bem relacionado ao corpus principal da carteira.
Além disso, ele tem também 25% em multipropriedade e 28% em loteamento. São as operações com mais relevância dentro do DEVA 11. Outro dado que o fundo traz para a gente interessante é que 99% da carteira tem proteção contra a deflação. Confesso para vocês que isso aqui é juridicamente questionável. E por fim, olhando agora a carteira de fundos imobiliários, a gente vê ali que tem 44% voltado ao setor corporativo. Na realidade, esses 44% estão aqui nesse fundo LSPA11, que é um fundo focado em desenvolvimento residencial. Inclusive, o DEVA informa no relatório gerencial que essa posição aqui não é tática, é uma posição que o fundo pretende levar mais para frente. O restante da carteira tem 6% em lajes comerciais, representadas aqui pelo JSRE11, e os outros 50% em recebíveis. E aqui um dado interessante, são todos fundos de papel high grade, né? MCCI, Canip, BTCR. Olhando agora a carteira do DEVA 11, olha que interessante, sempre que você abrir uma carteira de fundo imobiliário de papel, você tem que bater o olho e tirar algumas conclusões. Primeira coisa que eu trago aqui para vocês é uma carteira de 49 CRIs. Aqui eu não trouxe todos porque não caberia no slide, mas esse já é um ponto de alerta. Esse é um fundo que tem uma diversificação muito grande. Isso traz um conforto bem interessante para a carteira e para o cotista. Também gosto sempre de olhar a relevância de cada CRI dentro do patrimônio líquido. E a gente vê que os dois mais relevantes aqui são bem baixos, de 5,9% e 6,6%. Então, caso dê algum problema nessas operações, não haveria um impacto tão significativo no rendimento e também no patrimônio líquido. Outros indicadores muito legais para a gente olhar, indicador de obra executada. A gente vê aqui que tem alguns que eu marquei como 42%, 52% e 42%. São índices baixos. Geralmente, o fundo de papel ele ingressa em operações que têm obra executada de mais de 60%. A gente percebe que o DEVA ele corre um pouquinho mais de risco. É aquilo que a gente chama de risco de equity, né? Ele entra um pouquinho antes na operação e por isso ele consegue algumas taxas mais interessantes até que outros high yield também. Olhando agora para a razão PMT, o que significa isso? Razão PMT, ela mostra para a gente quanto está entrando na operação e quanto está sendo direcionado para o CRI. Dando um exemplo bem esdrúxulo aqui para a gente tem uma razão PMT de 117%. Isso significa que a cada R$ 117 que entraram para a operação, 100 são direcionados para o CRI. E a gente percebe que algumas delas estão abaixo do limite. O que acontece? O fundo, quando ele estrutura a operação, ele impõe alguns covenants, alguns limites de razão PMT. E quando essa razão fica abaixo do limite, muito provavelmente alguns gatilhos, alguns triggers dentro da carteira são acionados. E aí o incorporador, o loteador, ele tem que tomar algumas medidas para que essa razão PMT volte dentro do equilíbrio. Uma informação importante aqui é que tem vários CRIs que não tem dados, né? Não tem esses indicadores e aí fica muito difícil para a gente analisar a operação. E para finalizar, a gente olha sempre o LTV e sinceramente me chamaram muito a atenção esses LTVs, né? O Loan to Value bem baixos aqui, 22%, 13%. Para a gente entender isso com calma, o que é o LTV? Ele representa o total da dívida, o total do empréstimo efetuado frente ao total de garantias. Então a gente tem uma divisão, dívida pelo total de garantias da operação. Portanto, quanto menor o LTV, mais interessante. E a gente sempre costuma aí ver LTVs de 60%, 70%. Eu sempre indico que abaixo de 60% já é um LTV bem bacana. E me espantou ver esses LTVs bem abaixo. O que acontece? Eu conversei com um time de gestão e na realidade eles fazem um cálculo do LTV um pouquinho diferente. O que acontece? Eles pegam todos os recebíveis elegíveis para aquela operação que são relacionados ao CRI, trazidos ao valor presente, mas todos os recebíveis que não estão diretamente vinculados à operação, que a gente chama de over collateral, e também todo o estoque. Por isso que a gente fica ali com um saldo de garantia bem gordinho. E além disso, o saldo devedor, eles calculam conforme a série do CRI. Caso seja uma série subordinada, aí é natural que você some série subordinada, série mezanino e série sênior, e o LTV acaba ficando um pouquinho mais alto. Mas no caso de cota sênior, que são os casos aqui dessas operações, eles descartam a dívida mezanino e a dívida subordinada e fica só com o saldo devedor da operação sênior, por isso que o LTV fica tão baixo. Já indo para a nossa parte final, algumas operações que eu quis realçar. A primeira delas aqui, o CRI ON das praias, que ele tem uma PMT desalinhada. A gente viu que 120% era o limite da PMT e a PMT hoje se encontra em 117%.
mas na minha avaliação aqui é um CRI bem tranquilo, é um CRI de multipropriedade, o fundo tem as cotas sênior e subordinada. Ele tem inúmeras garantias aqui, a alienação fiduciária da SPE e a cessão fiduciária de 100% da carteira. Além disso, é um empreendimento que já tem 87% da obra executada e 96% da carteira vendida, um índice de inadimplência super baixinho aqui também, então é uma operação que dificilmente vai dar algum problema, é só a adequação momentânea. Já os demais CRIs aqui que eu trouxe são um pouquinho mais preocupantes. O CRI Top Park é um loteamento em Itabuna, na Bahia. O fundo tem também as cotas sênior e subordinada. Ele também tem aqui as garantias de alienação fiduciária das cotas das cedentes e a cessão fiduciária dos recebíveis. Porém, a gente vê aqui uma obra executada bem baixo, né, de 40%, isso me incomoda um pouquinho, o fundo está bem exposto aqui ao risco de equity e também tem uma carteira ainda pouco expressiva vendida de 61%, mas o mais incrível aqui é a inadimplência líquida acumulada de 14,1%, esse é um índice aqui que chama muito atenção. Por fim, o CRI Bourbon, que é relacionado aqui a um timeshare lá em Foz do Iguaçu. O fundo também tem cota sênior subordinada. Em termos de garantia tá tudo certo, mas a gente vê aqui uma inadimplência líquida na carteira de 22,6%, realmente uma inadimplência muito elevada. É bem verdade que o fundo ele se defende disso. Nos relatórios gerenciais anteriores, o fundo trazia uma explicação bem interessante dizendo que no timeshare é muito comum ter uma inadimplência alta, porque o próprio cedente ali da carteira, o incorporador que está fazendo aquele empreendimento, ele não tem muito incentivo para a cobrança do devedor. Isso porque é muito mais fácil você fazer o distrato de um timeshare. É só um contrato obrigacional, um contrato de consumo. Não existe, por exemplo, a mesma questão da multipropriedade, que existe um direito real. No caso do timeshare não, ficou devendo ali alguns meses, o fundo já descarta aquela operação e já recoloca aqueles dias de timeshare na carteira para novas vendas, mas em todo caso ainda é uma inadimplência alta, a gente tem que ficar ligado, tem que ficar acompanhando de perto. Para finalizar os indicadores da carteira aqui do DEVA 11, o que eu chamo a atenção para vocês é essa de obra executada. Ele mostra aqui para a gente que ele tem 13% da carteira com abaixo de 50% de obra executada e 16% entre 50% e 70%. Como eu já falei para vocês, é comum que os fundos imobiliários entrem na carteira após 60% de obra executada. O DEVA ele acaba entrando numa fase um pouco mais inicial. Finalizando o nosso estudo, o resumo do DEVA 11. Bom, ele tem foco em loteamento e multipropriedade, dois segmentos que são mais arriscados, e aí a gente tem que sempre ter aquela relação de risco-retorno. Ele dá mais retorno porque ele também tem mais risco. Além disso, esse tipo de operação envolve estruturação e monitoramento muito mais forte. É muito diferente de você estruturar um CRI corporativo, que o acompanhamento é muito mais simples. Aponto aqui que a taxa de performance é um pouco incoerente, né? A gente viu que a carteira é toda relacionada à inflação e a performance é frente ao CDI. Outro ponto importante é a inadimplência alta em alguns CRIs voltados para timeshare. A gente já fez aquela ressalva que a gestão traz de que é comum, né, uma inadimplência mais alta dentro do timeshare. Mesmo assim, acho que é um ponto importante para a gente ficar de olho, ficar acompanhando, tomar cuidado e sempre observar dentro do relatório gerencial. Por isso que é tão importante a gente fazer a leitura do relatório gerencial. E finalizando aqui as partes mais negativas, você tem que entender que é um fundo que assume o risco de obra em determinados projetos, né? O chamado risco de equity. Então, tem o risco daquele empreendimento ficar pronto, conseguir fazer ali uma carteira bem sólida de vendas. Então, é um pouco diferente daqueles ativos que já estão performados, que você só corre ali o risco de crédito. Por isso que ele traz um pouquinho mais de risco também nesse sentido. Os pontos positivos aqui, em 6 meses o fundo já está atingindo 1,1 bilhão de PL. Outro ponto que eu acho interessante é que o DEVA ele não é só inflação, né? Muita gente comenta, esses fundos high yield eles são só inflação, quando o IGPM e o IPCA baixar, eles vão parar de distribuir bons rendimentos. A gente vê que ele tem uma taxa média ponderada aí de 10,46% mais inflação, então é uma taxa muito tranquila, mesmo que a correção monetária não seja tão expressiva, ele continuará trazendo bons resultados. E por fim, a questão da eficiência na alocação, né? A gente vê que ele fez uma emissão ali finalizando praticamente em 15 de março e no final de 30 de abril ele já estava 100% alocado, um mês e meio para alocar 330 milhões de reais. Ele sempre vem com um pipeline muito robusto para as emissões, além disso, a base de cotistas
abraça o fundo a cada emissão, então é muito provável que dê muito certo também. E finalizando aqui, uma anotação que eu faço é para você ter um cuidado na sua carteira, né? Muita gente tem HCTR11, VSLH11, TORD11 e o DEVA11, e esses fundos eles são todos municiados pela mesma securitizadora, que é a Fortisec. E aí o que acontece? Eles têm muitas operações em comum. Você acha que tem uma diversificação muito grande na sua carteira, quando na realidade há uma sobreposição de operações, então é bom tomar cuidado, ver se realmente a sua carteira é diversificada de forma verdadeira, ok? Pessoal, o que eu tinha para falar do DEVA11 era isso. Muito obrigado, espero que você deixe o like, deixe o comentário e até a próxima, se Deus quiser.